Celso Russomano, ele entrou para movimentar um reality show, mas ele saiu de lá com um áudio vazado e uma das maiores gafes do programa até agora, que era para ser uma participação especial capaz de gerar conflitos, polêmicas, chamar a atenção do público, acabou virando um verdadeiro festival de constrangimentos. Durante a sua passagem pela casa do patrão, o apresentador revelou uma informação que deveria permanecer em segredo, expôs a estratégia de uma participante diante de todos os confinados e ainda conseguiu cometer um erro que deixou muita gente sem acreditar. Mas o pior ainda estava por vir. Ao deixar a casa, esqueceram de desligar o microfone dele, e foi justamente nesse momento que um comentário aparentemente inocente acabou vazando e levantando uma dúvida incômoda, né? Será que o próprio Celso sequer sabia direito onde que ele estava se metendo? A repercussão foi imediata, os vídeos se espalharam pelas redes sociais, os memes começaram a surgir e muita gente passou a comentar mais sobre as gafes do Celso Russomano do que sobre o reality show em si. E nesse vídeo aqui a gente vai entender o que realmente aconteceu. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. No final de abril estreou aí A Casa do Patrão na Rede Record, né? Prometia balançar as estruturas da TV aberta brasileira, com nomes de peso nos bastidores, tá? Na frente das câmeras aí também, né? Como Boninho na direção, Leandro Hassum na apresentação. A atração chegou cercada de expectativas entre jornalistas especializados e fãs de realities. Mas essa empolgação inicial não durou muito. Já na primeira semana, inclusive, a gente fez um vídeo aqui no canal que teve bastante repercussão explicando como que o programa funcionava e mostrando os problemas e críticas que começaram a surgir logo nos primeiros episódios. Uma coisa que eu reparei que começou a me dar agonia foi que o Hassum falava muito rápido. Então ele ia falando, parecia da pena, sabe? O próprio formato me pareceu sem muita clareza. Né? A dinâmica. Isso, eu também senti isso. A dinâmica assim, complicada. Não tem um propósito, não tem um conceito. Não tem. No final daquele vídeo, a gente até comentou que muitas vezes a primeira impressão é a que fica, e por isso o programa precisaria promover uma grande reviravolta aí para conquistar novos espectadores. Caso contrário, corria um sério risco de simplesmente fracassar. E olha, já se passou quase um mês e meio desde aquela estreia e a situação parece ter ficado ainda pior, pelo menos quando o assunto é audiência. Os números continuam baixos e o reality vem encontrando dificuldades para atrair público, oscilando frequentemente entre 2 pontos, 3 pontos e meios aí na grande São Paulo. Tanto que você quase não escuta falar dele, né? Quando é Big Brother, quando é a Fazenda, sempre tem aí páginas postando o que tá acontecendo. Esse A Casa do Patrão, cara, parece quase que nem tá rolando, porque eu não vejo nada na minha timeline, no feed, nada viralizando, né? Esses resultados são pífios, né? Inferiores até aos da semana de estreia, né, que já estavam longe de empolgar alguém. Mas por que eu tô contando tudo isso, né? Porque ao que tudo indica, percebendo que o programa não tá engrenando como esperavam, a Record parece estar tentando de tudo para dar uma movimentada aí na atração. E aí que surgiu uma ideia que na teoria parecia muito boa, tá? Perfeita até. Vamos chamar o rei da confusão, né, o Celso Russomano, para causar um rebuliço ali dentro, né? O problema é que o resultado acabou sendo ainda mais constrangedor. É verdade que o Celção conseguiu gerar um belo tumulto entre os participantes. Só que, para isso, ele acabou revelando informações que não deveria, expondo os segredos do jogo e, como se isso não bastasse, ainda teve um áudio vazado em que ele praticamente admite que não fazia a menor ideia de onde ele estava se metendo. A impressão que ficou é que ele entrou ali sem sequer acompanhar o programa direito, sem saber o mínimo, né? Eu acho que pelo menos deveriam ter dado um roteirinho para ele. Ele devia ter assistido o nosso vídeo aqui que a gente contou como é que funciona o programa, né? E é claro, a internet não perdoou, né? A repercussão foi péssima. Memes começaram a surgir por todos os lados, muita gente passou a rir da situação. Então, vamos entender melhor essa história e conferir essas gafes protagonizadas pelo nosso querido defensor aí dos consumidores. Na manhã da última quarta-feira, o Celção, ele apareceu de surpresa na casa do patrão e ele pegou os participantes desprevenidos. Conhecido aí pelo quadro Patrulha do Consumidor, ele levou meio que uma versão adaptada do formato para dentro do reality, apresentando uma série de denúncias envolvendo aí o comportamento dos confinados. Tudo aí com o objetivo, é claro, de dar uma movimentada no jogo. E convenhamos, era exatamente isso que o programa estava precisando. Com a audiência enfrentando dificuldades para crescer, qualquer tentativa de gerar repercussão despertou
despertar a curiosidade do público parece ser bem-vinda. Então, com todos reunidos ao seu redor, o Russomano se sentou no centro da roda ali, começou a fazer comentários e perguntas direcionadas aos participantes. A intenção era bem clara, né? Provocar discussões, expor conflitos, criar aquele clima de atrito que praticamente todo reality show precisa ter para poder prender a atenção de quem está assistindo. Para evitar críticas ou responsabilidades. Vivão. Será? Eu acho que é a Sheila. Eu também achava que era Acho que é Sheila. Porque toda vez ela tá retraídazinha, aí quando ela faz algo que assim... vocês acham, né? Dá licença. Eu sei o que vocês Além de ser mal acham, educada, ela, quando ela tenta assim aparecer sempre nas coisas dos outros, ela quer, quando o papel pesa pra cima dela do jogo dela, que ela vê que pesou, ela dá uma... Vixe, vou me acalmar aqui, ficar uma murchadinha, então acho que é ela. Tirada educadinha, mas Pra você não você vale não nada. são sua E vou lhe dizer expectativa. mais, o Diga. que sai da sua boca, eu fico preocupada com você quando você E sai o daqui. que sai da Pelo sua que sai boca, das suas atitudes, eu fico preocupada que nada, com você da você, sua querida. boca. E quem tem que você é pôr você contra perigosa, isso violenta, é o grupo maldosa, e o ruim. público. E você é isso e muito mais. Como vocês viram aí, né, o pau quebrou um pouco, né? Dá até para dizer que o Celso fez um bom trabalho. Porém, o apresentador da Patrulha do Consumidor às vezes fala mais do que deveria, e foi exatamente isso que aconteceu. Desde o início do programa, a Sheila, a mesma ali que discutiu com a outra participante, resolveu não contar para os demais confinados que ela é oficial da polícia. A mulher é simplesmente capitã. Ela tomou essa decisão para não atrapalhar o seu jogo dentro da casa, né? Para que talvez as pessoas não passassem a enxergá-la de forma diferente. Enfim, fazia parte da estratégia dela. Mas adivinha o que o Russomano fez? O cara simplesmente foi lá e soltou a informação na roda, do nada. Eu tô aqui para gerar entretenimento. Me diz uma coisa, você como policial, né? Você... Como é que você comandaria o time aqui todo? Você punha todo mundo na linha? Ah, não. Como eu sou desse jeito aqui sempre. Sempre? Na vida, eu sou assim. Além de expor a participante sem autorização, ele ainda errou a patente dela, chamando ela de tenente. A Sheila deu aquela desconversada básica, né? Apenas respondeu ali a pergunta sem fazer muito alarde sobre essa situação. Bom, se isso vai acabar atrapalhando o jogo dela, ou sei lá, talvez até ajudando, eu não sei, né? Pelo que vi até agora, a policial parece ser uma das favoritas do reality. Então, vamos acompanhar aí para ver se o Celso realmente prejudicou a estratégia dela. Mas não foi só essa gafe não do deputado, tá? Ao deixar a casa, esqueceram de desligar o microfone dele. Foi aí que o Celso acabou sendo flagrado dizendo: "Então, eu tô tão por fora", deixando bem claro que ele não acompanha um programa da Record, não sabe o mínimo. Então, eu tô tão por fora. Não, eu pedi, pedi pra mim. Vamos ser sinceros, tá? Isso provavelmente é mais comum do que muita gente imagina aí no meio da televisão, né? Nem todo contratado assiste tudo que a emissora produz. Mas pega mal, né? Principalmente quando a gente tá falando de um programa que já enfrenta dificuldades para engrenar e conquistar audiência. E outra, o Celso foi chamado para ir até lá. Ele tinha que ter feito um estudo de caso, né? Assim como ele faz quando ele vai atender os casos aí da Patrulha do Consumidor, né? Ô, Celso, você devia ter assistido nosso vídeo aqui, cara. Bom, no final das contas, essas palas aí do Celso Portiolli serviu para que criadores de conteúdo falassem do reality, né? O que pode ajudar talvez um pouco na audiência, né? Sei lá, parece que pior que tá não fica. Mas e aí, você tá acompanhando a casa do patrão? Tá sabendo dessas polêmicas, desses boatos? Ou não? Você achou que já tinha acabado já esse reality, porque ele não aparece pra ninguém, cara. Dá uma tristeza. Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.